Olá, sou o professor Rubens Ramos. Vamos ao nosso teste número 5 sobre o comércio exterior. Veremos então a teoria e as respostas de cada questão. Nesse teste veremos 4 conteúdos, um sobre vantagem comparativa, que é uma teoria básica que regula e que é a base hoje do comércio internacional. A segunda, os impactos do imposto de importação no mercado doméstico e no consumidor. O terceiro, sobre como o câmbio influencia preço na economia brasileira, alguns exemplos atuais. E, finalmente, a quarta questão sobre o câmbio flutuante, que é o modelo de regime cambial mais usado atualmente. Começamos com a vantagem comparativa, uma teoria que devemos a Ricardo, do século XIX. Ricardo, diferente de Adam Smith, que propunha que Adam Smith dizia que se um país fazia algo melhor que o outro, deveria fazê-lo e depois fazer trocas com aquilo que os outros faziam melhor. Ricardo mostrou que não era bem assim. Na verdade, o que interessava era se internamente como cada país fazia o melhor com seus recursos. Ou seja, uma análise de custo-oportunidade, o que ele perde em produzir uma coisa e não produzir outra, ou vice-versa, o quanto ganha mais se produzir determinado produto. E chamou isso de vantagem comparativa. Essa comparativa seria interna e não externa. Demos um exemplo em sala de aula, aquele exemplo baseado no livro do Krugman e da Robin Wells, de duas pessoas. Observe que Adão se dedicar o seu dia de trabalho a somente buscar cocos, teria 6 cocos por dia, ou se fosse somente pegar peixe, pegaria 8 peixes por dia. Portanto, para Adão é bem melhor pegar peixes do que pegar coco, se pudesse escolher entre um e outro. Já Ricardo, por dia conseguiria pegar 4 cocos, ou apenas 2 peixes. Ricardo, então, internamente, em termos comparativos dele com ele mesmo, seria melhor pegar cocos. Adão é melhor que Ricardo em ambos os casos. E mostramos aqui que, se por acaso Adão resolver dedicar todo o seu tempo de trabalho apenas para pegar peixes, que é o que faz melhor, e Ricardo dedicar toda a sua semana de trabalho apenas para pegar cocos, e ambos realizarem trocas na base de 1 para 1, ambos saem ao final beneficiados. Todos ganham nesse processo. Então, o que Ricardo mostrou foi que a vantagem comparativa levava que cada país usasse o melhor possível de seus recursos e na troca econômica comercial, conjunto dos países e ambos os países se beneficiam da troca, mesmo que um seja melhor que o outro em tudo, que é o caso aqui do nosso exemplo, em que Adão é melhor do que Ricardo em tudo. Vamos então à questão. A primeira sentença A está errado, que essa é a ideia do Adam Smith, que é chamada vantagem competitiva absoluta. Não é isso que está aqui no exemplo da vantagem comparativa. A letra B é o que a vantagem comparativa fala, é o custo de oportunidade, quanto que eu perco em fazer uma coisa na qual não sou melhor. Então, está correto. Letra C é o inverso disso. Na verdade, um país que tem vantagem comparativa interna precisa do comércio internacional para poder ter a troca com outros que fazem outras coisas com melhor uso de recursos. A letra D é exatamente isso, que é um país que deve produzir aquilo para o qual produz mais com seus recursos. E a letra E é o inverso. Na verdade, a vantagem comparativa, essa teoria sugere que os países não devem substituir importações, mas sim aumentar suas trocas internacionais, aumentar o comércio internacional. Essa teoria é a base da visão moderna de que os países devem fazer o máximo possível de trocas entre si e baixar ao mínimo possível ou a zero as barreiras de importação. Nessa questão, vamos explorar o significado de impostos de importação sobre o mercado local. Aqui nessa figura temos então a curva DD, é a curva de demanda nacional, ou seja, o comportamento do mercado local em função dos preços. Na curva OO seria a primeira curva, a oferta local, o nível de custos que tem uma empresa local em termos de conseguir ofertar produtos. Quer dizer, em cada um desses níveis de preço, as empresas nacionais conseguem vender com um lucro aceitável. Então temos aqui, inicialmente, se olharmos para a situação sem impostos, a curva OO e DD, haveria um ponto de oferta de 200 produtos no mercado local a um preço de 8. Sendo o preço internacional de 4, dada a competição mundial,
Se houvesse importação total, haveria um acréscimo de oferta, o preço seria 4. Então haveria a oferta doméstica de 100 e a oferta importada de mais 200, que seria uma oferta total de 300, e aí com preço de 4. Observe que ao importar, isso não anula a produção doméstica, mas força com que apenas empresas que conseguem produzir naquele nível vão produzir naquele nível e vão vender no mercado. Então haveria um mercado doméstico com 100 e um mercado de produtos importados mais 200, total 300, com benefício para o consumidor. E aí vem as pressões políticas, etc. Temos aumento de impostos. Digamos que haja imposto de importação de 50% e o preço vai a 6. Indo a 6, então, a oferta doméstica iria até o 250. Desculpa, a oferta doméstica iria até 150, porque na curva de oferta doméstica, observe que ao preço 6, as empresas nacionais conseguem produzir 150 unidades de produto e vendê-los com lucro razoável, lucro aceitável. Então haveria um acréscimo de importação de mais 200, de mais 100, perdão, indo até 250, que é aquele ponto que está ali na curva O duas linhas, O duas linhas. Porque ao preço de 6, o mercado doméstico iria comprar 250. E ao preço de 6, a oferta doméstica seria de 150 de modo competitivo. Com mais 100, teríamos então a demanda total e a oferta total do mercado doméstico. Então, isso que mostra o resultado do imposto de importação. A letra C mostra o prejuízo que há para consumidores que perdem consumo a preços menores do que o preço com impostos, a letra C. A letra A mostra o prejuízo para a economia nacional por aumento da ineficiência doméstica, que o imposto de importação vai permitir que empresas menos eficientes consigam vender no mercado doméstico. E a área B é o somatório do valor obtido com os impostos, quer dizer, 100 produtos, que é a diferença de 250 e 150, vezes o imposto, que é 2 unidades monetárias. Então seria aqui essa área, o total arrecadado de impostos de importação. As respostas, então, às questões: a perda do consumidor devido ao imposto, a letra C, como dito, né? A perda de consumo a preços mais baixos. O valor que o governo arrecada é a letra B. A oferta do mercado total, se não houvesse imposto, seria 300, né? Nível de preço mundial 4. E a oferta do mercado doméstico, se não houvesse importação, seria 200, ao preço de 8. Essa questão procura mostrar o grau de inserção do Brasil na economia mundial, o quanto somos hoje uma economia globalizada, que está relacionada a todo o mundo, inserida no mundo, né, moderno, e como é equivocado alguns conceitos de que deveria haver uma ação artificial de desvalorizar o real para dar uma competitividade a produtos nacionais. Isso acaba tendo como efeito final pressão inflacionária e no conjunto do processo todos perdem, e qualquer intervenção no câmbio, que não seja uma ação resultante do mercado, no câmbio flutuante, acaba produzindo mais problemas do que soluções, que foi o que aconteceu no Brasil, quando em 2011 o governo resolveu, por ação de pressão de alguns setores e por ação de mentalidade do governo, desvalorizar o real em 20%, levando de 1,60 a 2. A partir daí o real entrou no mercado cambial em volatilidade, o real foi 2,20, 2,40 e como resultado passamos a ter um câmbio hoje praticamente administrado, que o Banco Central tem que toda semana estar no mercado atuando para tentar conter oscilações do câmbio. Quer dizer, havia um processo de mercado que hoje deixou de existir. Vamos então ver cada item e o quanto que eles têm influência do dólar. O café é um produto do mercado mundial e o Brasil é um dos grandes produtores. O café tem preço em dólar. Se vende no Brasil, se vende no mundo todo. O suco de laranja, igualmente, tem mercado mundial. Somos um grande produtor mundial de suco de laranja. Do mesmo modo, os preços são mundiais. O pão é feito de trigo, por sua vez o trigo tem preço mundial. Mesmo o trigo brasileiro, mas boa parte é importado, mas mesmo o trigo que fosse brasileiro, tem seu preço cotado em dólar e, portanto, varia com o dólar. Os ovos são resultado da produção das galinhas e cujo principal item de custo
é a ração que vem do milho e da soja. O milho e soja plantados no Brasil são produtos mundiais que têm preço mundial em dólar. O milho e a soja variam com o dólar, a ração das galinhas varia com o dólar, então o produto das galinhas, que são os ovos, varia com o dólar. Os ovos são afetados. Leite também hoje é um mercado mundial, produto cotado no mundo todo. Os carros possuem peças importadas, parte das peças vêm de outras fábricas, numa lógica de cadeia de suprimento global da indústria automobilística, de não mais fazer tudo num lugar só, mas de ganhar escala em vários países do mundo, é assim em todo lugar. Há peças de carros fabricados no exterior que são feitas no Brasil e vice-versa. Então os carros têm peças importadas e, portanto, essas peças importadas têm efeito em custos e os preços acabam sendo afetados. Televisão e celular, do mesmo modo. Há uma série de componentes que não são fabricados no Brasil, a TV fabricada no Brasil ou o celular acaba tendo seu preço também afetado pelo dólar. Ou seja, na atual economia complexa que temos, qualquer intervenção de governo no mercado de câmbio acaba sendo prejudicial e gerando efeitos imponderáveis na economia, mais desorganizando do que ajudando qualquer coisa. Essa questão trata dos regimes de câmbio e particularmente do câmbio flutuante. O regime de câmbio, um deles é o câmbio administrado, fixo, que já tivemos no Brasil no começo do Plano Real, foi dado paridade de 1 para 1, com o mecanismo de ser um agente de combater a inflação interna pela oferta externa. Posteriormente, o regime administrado de bandas cambiais, onde o Banco Central intervia para assegurar o piso e o teto da variação cambial. Em 99, finalmente, o Brasil adotou o câmbio flutuante, que é a prática mundialmente adotada nas moedas internacionais dos países envolvidos. Entretanto, em 2011, o governo federal e o Banco Central interviram no mercado cambial, aquela ideia de desvalorizar o real para poder estimular, ajudar a competitividade industrial brasileira e abandonamos o regime flutuante e passamos a ter um câmbio administrado, onde hoje, praticamente toda semana, o Banco Central, desde 2013 e agora 2014, atua no mercado cambial para tentar manter o dólar num valor que ele julga ser um valor razoável. Então, o câmbio flutuante é o câmbio que flutua com o mercado em função de duas coisas. No curto prazo, a oferta e demanda de moeda, então a taxa de câmbio aí se rege por um modelo microeconômico no curto prazo. E no curto prazo, também por expectativas macroeconômicas de longo prazo. Então, o que se aponta para o longo prazo, de maior estabilidade ou não da economia, etc., também influencia no câmbio de curto prazo. O mercado, no curto prazo, torna valor presente o que se espera que vai acontecer no futuro em termos macroeconômicos. E no longo prazo também, a tendência da taxa de câmbio é seguir um processo de nivelamento com base no avanço da produtividade nacional. O gráfico, por exemplo, mostra que ao longo dos anos, salvo um evento que foi um evento de expectativa macroeconômica negativa com a eleição do Lula, tem uma trajetória do real na estabilidade econômica de valorização, o dólar decaindo por razões de mercado, não mais por razões de imposição de governo. Então chegou então a 1,60 chegou até 1,55 em 2011, em 2008 e depois em 2011 houve uma crise financeira que também gerou uma incerteza e deu um salto em 2008. Então a trajetória do câmbio no Brasil era declinante até que o governo meteu a mão, interviu para que o real se desvalorizasse e hoje estamos com um câmbio em volatilidade e incertezas muito grandes. Então a letra A está correta, exatamente isso, no curto prazo, oferta e demanda, o que é microeconomia. Letra B está errado, quer dizer, déficits públicos afetam a taxa de câmbio no longo prazo, pelo que pode acontecer em termos de governo, precisar de moeda e tal, etc. Em geral, isso não acontece, não é uma variável, salvo se houver um risco do país não pagar seus déficits públicos. Então, o risco de default é que produziria esse efeito. O déficit público em si não é um problema. No longo prazo, a taxa de câmbio se ajusta à produtividade nacional, em termos macroeconômicos, como foi dito aqui antes. A letra D, o erro aqui não é no longo prazo, mas no curto prazo. Expectativas macroeconômicas futuras afetam o valor presente da taxa de câmbio. Quer dizer, o mercado realiza no presente o que se espera que vai acontecer no futuro. Então está errada porque é no curto prazo. No curto prazo,
ao efeito do longo prazo do que se imagina que vai ter no futuro. E a letra E está errada do governo. Não é que o câmbio flutuante implique uma total ausência do governo ou do Banco Central no mercado. Ele vai entrar sempre que houver oscilações de razões outras que podem levar a uma instabilidade financeira devido à variação do câmbio. E com isso, então, vimos o conjunto de principais pontos ligados ao comércio exterior, suas implicações na economia e na estratégia das empresas. A ideia da vantagem comparativa, ou seja, faça o que você faz melhor e não faça tudo que você pode fazer. E cada país tem que fazer o que faz melhor e aí trocar com os outros. Isso, em geral, vai produzir o máximo de benefício econômico. Vimos também que os impostos de importação trazem prejuízo ao consumidor e ao país, embora criem uma proteção artificial, temporária, a empresas domésticas, apenas cria um cobertor para a ineficiência, que depois, se for retirado, vai causar um problema de competição. Então tem que se buscar eficiência e não buscar uma proteção tributária. Vimos que temos a economia brasileira inserida no mundo, no mercado mundial, e que o câmbio não é mais apenas para quem importa e para quem exporta, mas para todo um conjunto de preços na economia, e portanto não se deve brincar com o câmbio. E vimos o câmbio flutuante, que o Brasil tinha uma trajetória positiva e que infelizmente o governo atual resolveu intervir no mercado e isso causou uma desorganização econômica muito grande, está contaminando a inflação e criando incertezas para os investimentos no país. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.